E hoje nós vamos falar sobre orientação espiritual e confissão. Sabe a diferença de um para o outro? Sabe aquele pessoal que está na fila para a confissão, que entra e fica lá falando, enquanto os outros estão esperando? Pois é, tem muita confusão nisso. E para falar sobre esse assunto, eu chamo aqui mais uma vez Padre Aldir Silva, salesiano. Seja bem-vindo, Padre Aldir. Obrigado. Gostou da minha introdução, Padre? Muito boa. Mas é a verdade. Eu me encontrei nessa tua introdução. Mas é a verdade, né, Padre? É muito. A gente tem que ter esse discernimento, né? De saber que uma confissão não é uma orientação espiritual, né? Então vamos definir uma e outra para a gente poder saber, além do tempo. Claro que eu já falei que o tempo é curto, né? Curtíssimo. Confissão é curta. É, curta. Confissão é clara. Eu preciso apontar para o confessor que eu pequei, e me arrependo de ter pecado e os meus pecados são esses. Eu não preciso justificar, falar para as pessoas que eu só fiz por conta da minha esposa, do meu marido, do meu pai e da minha mãe. Eu errei e eu quero me redimir desse pecado, desse erro. A confissão ela é muito clara. As pessoas é que às vezes tentam justificar os seus erros. Então eu quero te convidar a fazer uma confissão bastante objetiva. O que você fez de errado? Então você faz um exame de consciência. É necessário você pensar o que eu fiz de errado e que me afastou do amor de Deus. E no segundo momento, agora eu vou falar para o pároco, para o padre, aquilo que deixa o meu coração triste. Essa é a confissão. Olha só, gente, muito simples, viu só? Eu lembro que quando a gente vai fazer, né? Vou fazer a primeira comunhão, a professora, na época, eu lembro que me deu um papel, assim, né? Escrito as coisas, porque assim, pra gente poder ir fazendo exame de consciência. E aquilo ali me ajudou muito quando foi a primeira confissão, né? Da primeira comunhão. Ajudou muito, porque o exame de consciência é o que faz a gente, de fato, lembrar. Tem coisas que passaram aqui para nós, né, Padre? Nem é pecado. Nem é pecado. E aí, no exame de consciência, vem como um sopro do Espírito mesmo, né? Dizendo, olha, acho que é bacana você confessar isso, né? Perfeito, isso mesmo. Padre, vamos falar então, né? Da orientação. Vamos falar primeiro da orientação, claro, né, espiritual? Qualquer pessoa pode fazer orientação espiritual, né? Quem pode fazer? Quem pode dar essa orientação espiritual? Qualquer pessoa pode buscar a orientação espiritual e é necessário que tenha essa consciência. Eu preciso da ajuda das pessoas, de alguém para me conduzir no campo da espiritualidade. Qualquer pessoa pode ser um orientador espiritual? Não. A gente tem que estar bem atento a quem procuramos. No início da história da igreja, os orientadores eram os padres. Depois percebemos que homens e mulheres, também as mulheres, poderiam estar acompanhando espiritualmente. Eu estava olhando na TV Imaculada o programa da doutora Filó. Certamente, ela é alguém que pode fazer uma boa orientação espiritual. Então, algumas pessoas estão preparadas para isso. E é bom discernir assim, orientação não é acompanhamento psicológico, viu? São dois caminhos diferentes. Então, um psicólogo pode me orientar espiritualmente? Pode ser, se for uma pessoa de Deus, alguém de comunidade, ele vai ajudar muito na orientação espiritual. Mas a psicologia, ela trata especificamente do mal do ser, do corpo humano, né? Do mal humano, psíquico. Quando a gente trata de orientação, a gente está tratando da área da espiritualidade, né? Da alma. Padre, como que a gente pode, por exemplo, definir a orientação espiritual? Ela pode ir por diversos caminhos ou não? Por exemplo, nossa terça-feira aqui é terça do aconselhamento, né? Inclusive, quero saber, se alguém quiser, né, participar com a gente, pode mandar sua mensagem de texto no 984-199938. E aí a gente fica pensando assim, qualquer assunto, como que é essa questão da orientação? Quem que procura? A pessoa tá confusa, digamos assim, né? Tá desorientada, né? Ou não é alguém buscando, por exemplo, uma profundidade na oração? O que é? Eu conhecer o meu caminho vocacional, eu sou chamado à vida. No chamado à vida eu descubro que eu quero ter uma orientação profissional, então eu faço um discernimento para ver qual a profissão no qual eu me enquadro e também na vida espiritual eu faço um discernimento para ver o que Deus quer de mim, o que Deus quer da minha vida. Então, é um aprofundamento do autoconhecimento, no sentido de dizer bem assim, com todas as dimensões que eu tenho, onde é que eu vou servir e de que maneira eu vou servir a Deus? Claro que se eu estou desorientado, por exemplo, o padre José, que é o fundador do Schoenstatt, do movimento Schoenstatt, ele faz uma distinção muito grande, até mesmo em aconselhamento, porque as pessoas pensam assim, aconselhamento é dar conselhos, né? E às vezes você dá um conselho que não se aplica à pessoa.
Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso. Sim, quando eu estou num momento difícil da minha vida, é importante eu buscar uma orientação, um aconselhamento, mas também no momento que está tudo tranquilo, está muito bem, é dizer quais são os outros passos que eu vou dar para ser feliz. E tem uma fórmula que se faz, orientação ou não? Depende, varia de pessoa para pessoa. Não, depende. Isso é muito importante. Por isso é que eu gosto do termo orientação. Porque na orientação não é o caso de ter alguém melhor do que o outro para ajudar a discernir. Na orientação, eu caminho do lado da pessoa e a ajudo a encontrar-se. Então, os caminhos são diversos. Lógico que eu, como padre católico, eu uso sempre as Sagradas Escrituras, né? Então, as Sagradas Escrituras me ajudam a acompanhar uma pessoa numa boa orientação. Eu lembro, eu fiz orientação espiritual, eu fiz com a Arlene, da comunidade Irmãos de Assis. Ela foi minha orientadora durante um bom tempo, Excelente. né? E, pois é. E eu lembro que eu tinha que fazer, era sempre a reflexão do Evangelho, e aí você pegava aquela reflexão do Evangelho e tinha várias perguntinhas que ela me ajudava a entender e trazer aquilo para a minha realidade. Porque a gente faz, né, a leitura orante, né, Perfeito. da palavra, e tem a leitura... É um outro tipo de leitura. Tem a leitura que você faz rezando e outro tipo de leitura que você faz tentando estar no local do acontecimento, né? Uhum. E aí eu via isso, assim, como isso me ajudou e como isso, né, de fato, dá um direcionamento e traz para nós essa vontade de conhecer ainda mais, por exemplo, a palavra de Deus. Ela né? estava usando com você o exercício da Leste Divina. Então você faz o exercício, você contempla aquele texto e se apresenta naquele texto. É uma forma, uma abordagem que ela usa. Existem várias abordagens, né? Então, por exemplo, eu gosto de utilizar muito os livros das Sagradas Escrituras. Sempre apresentar, por exemplo, o livro de Tobias. É um livro riquíssimo quando se trata de relacionamento humano. E aí eu apresento, a pessoa lê, volta com o texto. Algumas pessoas orientam de acordo com uma linguagem psicológica. Ele pode, se for um padre que tenha, ou um leigo, fundamentação psicológica, pode se utilizar também dessa ferramenta. É uma ferramenta. O senhor falando dessa... Gente, perdi agora o que eu ia falar. Vamos fazer o seguinte? Isso, vamos. Eu vou me recuperar aqui e vou chamar a previsão do tempo, que é melhor. Perfeito. Aí daqui a pouquinho eu volto tentando pegar o fio da meada do que o senhor falou aí de novo. Olha só, e você que está em casa, vamos ver como fica a previsão do tempo, gente. Porque afinal de contas, hoje já é inverno. E olha como nós estamos. Muito bem. No outono tava inverno, no inverno tá outono. Tá uma beleza, né, gente? Vamos ver então como é que fica a previsão do tempo para hoje e para amanhã de manhã. A temperatura na nossa capital tem mínima de 16 e máxima de 29 graus. À tarde e à noite tem céu parcialmente nublado com névoa úmida. A umidade está em torno dos 70%. Para amanhã, o dia amanhece com muitas nuvens. Só nuvens, padre. Muitas nuvens amanhã, mas nada de nuvens feias, não, né, padre? Nuvens boas para nós. Amém, assim seja. É verdade. Padre, ainda sobre a questão da orientação, né? A orientação espiritual, ela é única e pessoal, né? Não tem como, por exemplo, uma pessoa falar, eu estou fazendo a orientação, eu vou te ensinar como é que faz. Não existe isso, né? Isso não é bacana, porque às vezes a pessoa ela ainda está se encontrando. Sabe aquele guia de cego, que se um cego guia outro cego, vão acabar caindo no buraco? Então a gente tem que tomar cuidado, ou sendo atropelado por um carro. É lógico, se a pessoa está fazendo, ela pode indicar. Eu faço a direção espiritual, a orientação espiritual com uma leiga, com um leigo, me fez muito bem. E nem sempre, viu? Isso é bom você saber. Às vezes não há uma empatia. Então eu não consigo, então eu tenho que modificar o meu orientador, a minha orientadora. É isso que eu ia falar também, perguntar justamente isso. É bacana, assim como a gente sabe, por exemplo, que num aconselhamento psicológico, um caminho psicológico que você faz com um profissional, você não pode ter uma ligação com esse profissional, né? Na orientação, vale ser uma pessoa que é amiga, que de repente está ali, né, do seu lado sempre. É tranquilo com relação a isso, padre? Até mesmo para arguição, né? Porque aí a pessoa vai... Como que ela vai argumentar com você, né? Tirando o sentimento do lado, né? Colocando de lado a questão da amizade, por exemplo. Não se coloca, Antonielli, não se faz assim, vou uma situação à parte. Eu penso assim, é possível fazer com alguém que é seu amigo? Sim. No grau da tua honestidade com a pessoa,
e do orientador não querer fazer com que você se torne dependente dela ou dele. Porque na orientação espiritual não pode haver uma dependência. Eu não consigo nem respirar se eu não conversar com o meu diretor, orientador espiritual. Não, eu tenho que ser livre. O orientador espiritual é aquela pessoa que vai te deixar mais livre possível diante das situações que se apresentam. Então pode ser com um amigo. Você sabe que eu falo com os jovens da minha paróquia, eu sou muito amigo do Padre Aldir, então eu não vou me confessar com ele. Aí, eu ia entrar nesse aspecto, pra falar. Aí eu digo, não é meu amigo, porque para o amigo a gente conta tudo. Eu não tenho segredos para os meus amigos, verdadeiramente amigos, não. Então qual o problema que eu tenho de fazer a confissão com o meu amigo? Ai, padre, é estranho a gente confessar com o padre que é amigo da gente. Eu fujo dos padres, são meus amigos, vou confessar. Mentira, padre, eu confesso. Eu pego os padres aqui da TV mesmo, até porque a gente sabe que a confissão é ali, é um sacramento. Então, acabou, esqueceu, né, padre? Graças a Deus, eu quero dizer isso pra você. Não fique imaginando que o sacerdote vai ficar lembrando dos teus pecados, meu filho e minha filha. Já pensou, padre? Não pode. Não vai, né? Porque é muita gente e assim, teve um padre que eu me confessei com ele 9 anos, o padre Lário Michelucci de São Paulo, da Inspetoria de São Paulo, salesiano. E ele disse assim pra mim na primeira confissão, Aldir, os nossos pecados são tão próximos que às vezes a pessoa está se confessando e parece que ela está falando do meu pecado. Então às vezes a gente fica com medo, o padre está falando do meu pecado. Meu querido, minha querida, não é só você que erra, não. E às vezes nós erramos tão próximos uns dos outros. Vamos falar disso mais um pouquinho, né, no próximo bloco. Lembrando, você que está em casa, quer participar com a gente, 8419-9938, 3349-1015 são os nossos telefones para sua participação, viu? A gente vai continuar falando sobre esse assunto no próximo bloco, então não saia daí. Dependo da tua